Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Exatamente, falando, né, desse final de semana maravilhoso, tá friozinho, tá gostoso, 7 graus a temperatura, claro, tá gostoso para quem gosta do frio, quem não gosta, né, deve estar plagueando, como diz meu amigo paraguaio, mas enfim, são 10h06, estamos vindo e vivendo ainda esse final de semana do município Foz do Iguaçu, 108 anos, meu caro Paulo Bogler. Isso mesmo, Moacir, para compartilhar, para dividir aqui um pouco dessas histórias e memórias desses 108 anos de Foz do Iguaçu e mais um pouco, porque a gente gosta sempre de frisar que 108 anos marca é a data inaugural, mas é uma cidade que está inserida aí num contexto muito anterior. Nós recebemos duas pessoas aqui de profissões, atividades profissionais bem distintas, de gerações também diferentes, que têm em comum esse pesquisar, esse tatear a história, a memória da cidade, ouvir os personagens e reproduzir, contar isso para a coletividade através das mais diversas mídias, seja pelas redes sociais, com documentários, com vídeos e com livros. Eu falo aqui do Francisco Amarília, guia de turismo de 66 anos, e Marcos Kidrick, servidor público federal de 44 anos, ambos apaixonados por Foz do Iguaçu e suas histórias, Moacir. Vamos começar com quem tem mais história para contar e vividas. Seu Amarília, seja bem-vindo ao programa, bom dia, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia e muito buenos días, los hermanos de Paraguay e Argentina. Estamos na fronteira. Baixa Venecon, como amanheceram, tudo bem? Aqui nós falamos portunhol. Típico da nossa região aqui. Esse é o charme da cidade. Podemos misturar até o Jopará. Pode, o Jopará é misturado. Marcos, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Obrigado por atender ao nosso convite e vir dividir histórias e memórias sobre a nossa Foz do Iguaçu neste sábado. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com o professor Amarília. Sou grande fã do trabalho dele, tenho todos os livros. E vamos conversar um pouco sobre Foz do Iguaçu, essa cidade tão jovem, né? Mas ao mesmo tempo com tantos personagens, tantas histórias. Muito legal, muito obrigado pelo convite. Legal, nós aqui agradecemos. Amarília, o senhor tem pesquisado há muito tempo e lançado publicações e levado o resultado desses seus trabalhos aí, não só em livros, mas também para as redes sociais, em conversas que o senhor é convidado para contar um pouco dessa sua trajetória. Qual que é o sentido desse trabalho que a gente poderia dizer quixotesco, né, de garimpar a história e a memória da cidade para torná-la visível? É que assim, contando um pouquinho, na verdade eu sou nascido no Paraguai, mas Foz do Iguaçu me recebeu como a cidade-mãe e eu tenho um carinho muito grande, eu devo a Foz do Iguaçu. Desde criança eu conheço aqui. Então alguém tem que resgatar a história e as curiosidades. Porque se ninguém correr atrás, fazer a história se faz sozinha, mas resgatar a história é um desafio. Eu tenho que correr atrás. E não adianta também eu resgatar, guardar para mim. Você tem que repassar isso. Então essa parte eu tenho um privilégio. Eu me sinto privilegiado de pessoas às vezes me chamam para bater um papo. Que nem eu estou aqui hoje, abrir um espaço para a gente contar um pouco a história. Foz do Iguaçu é uma cidade muito jovem. Na verdade, a história de Foz do Iguaçu começou aqui em 1889, com a chegada dos militares. Mas o município só em 1914 nasceu com o primeiro prefeito Jorge Melfeng. E eu conheço Foz do Iguaçu desde 65, desde quando eu era criança. A Avenida Brasil ainda era terra, então a gente pegou uma paixão. E fiquei mais aqui, praticamente, na época das badernas do que no Paraguai, das farras. Então a gente tem um carinho muito grande. Aqui a gente arrumou um amigo, inimigo, graças a Deus, não arrumou. Então tem muita história, então alguém tem que repassar. Então a gente tem um carinho muito grande e tento colocar também parte disso em algum livro para o conhecimento público, porque o livro fica eternizado. Se eu só guardar para mim, aí fica em arquivo morto, quando eu morrer, aí acaba. E falando desses livros, quantos o senhor já publicou? E tem um que o senhor gostaria de destacar aqui para o nosso ouvinte? O livro mais importante que envolve Foz do Iguaçu mesmo foi da Beleza Escondida. Tá, aí eu entrei nos principais bairros que tem a nome de gente e que é de interesse público. O meu sonho é que esses livros ficassem na biblioteca das escolas, mas como infelizmente não tive apoio, então o livro é feito artesanal. Então seria A Beleza Escondida, são volume 1, volume 2. Depois tem o livro de curiosidade, que entra sobre os pássaros regional, animais que tem aqui na região.
E agora estou desenvolvendo a gente interessante, que são personagens, que faz parte da nossa história. São artistas sem cartaz. Então é uma figura, mas ninguém reconhece porque é humilde. Então meu foco é esse, o que a gente importante, todo mundo quer ver, quer publicar. Eu tenho que focar, porque eu sou também uma pessoa humilde. Então estou elaborando meu livro agora, gente interessante, com muito carinho, vai demorar um pouco para sair ainda, e levar ao público isso. Muito bem, vamos voltar a conversar sobre esse seu livro que o senhor está trabalhando. Exatamente. Ia perguntar algo, Moacir? Não, só eu achei interessante esse ponto que o senhor colocou aí, né? Porque muitas vezes se fala da história de um município só os personagens principais, mas a história transcorre com as pessoas humildes, dos trabalhos, dos lugares, cada um tem um pouco de história para contar também na sua convivência com o município, né? Com certeza, colabora com a história, faz parte. Exatamente. Que a história é feita de negativo e positivo, humilde e grande coisa. Então você tem que pôr isso tudo em prato limpo. Não pode omitir, porque a história não pode omitir nada. A história é verdadeira. E Foz tem uma história muito intensa, pelos 108 bastante. anos, né, de tantos ciclos, né, e de momentos que a cidade viveu, de importância Sim. não só para a nossa região, mas também para o Brasil, né? Inclusive a posição geográfica de Foz do Iguaçu é muito assim fantástica. Poucas cidades têm o encontro do Rio, que é o nosso nome originou Foz do Iguaçu, encontro de Grande Rio. A posição geográfica é única praticamente do mundo. E isso atrai gente, temos as cataratas, Sim. temos o atrativo turístico, mas temos também as curiosidades escondidas, que eu tento resgatar. Muito bem. Vou conversar com o Marcos, vamos inseri-lo na conversa, na verdade. Ô Marcos, seu trabalho já nasce nesse mundo virtualizado, ou seja, você já tem essa ferramenta e já domina muito bem ela, que são as redes sociais. Quando você começou a fazer esses registros, tanto em garimpar aí fotos antigas, buscar histórias, retratar personagens, e por que você começou a fazer esse trabalho? Eu gosto muito de ler, né? Muitos livros, eu tenho toda a coleção do Francisco, da Marília, né? Mas eu acredito que o Facebook é uma ferramenta muito importante, né? Porque ela alcança bastante pessoas e a história continua sendo contada nos comentários, né? Isso é uma coisa muito interessante, as pessoas se localizam, as famílias se localizam, deixam ali o seu relato, né? Então, além do texto, uma coisa muito rica é justamente isso, é esse encontro, essa interatividade, né, que o Facebook proporciona, né? Eu comecei escrevendo sobre os nossos pioneiros clássicos, né? Me apaixonei pela história da passagem do Santos Dumont e a partir daí comecei a escrever sobre Frederico Engel, né, sobre o seu Youssef Nisser, que foi o nosso primeiro libanês aqui da fronteira, né? E escrevi sobre, né, a maioria deles, só que em algum momento eu me dei conta que a gente tem alguns pioneiros vivos, né? Importante. E eu acho assim que, como as melhores homenagens são feitas em vida, eu comecei já a focar mais nesses personagens que ainda estão por aí, comecei a conversar com eles, a ir atrás das histórias, a colecionar fotos, né? E foi nessa linha que eu né, entrevistei comecei com a dona Filomena Rafaim, né, dona Guilhermina Pastorello, seu Betinho Oller, né? Esse pessoal assim mais que gosta de conversar, né, sobre a história, tão aberto a contar os seus causos, né? E eu acho assim, né, muito muito legal mesmo. Legal. E que tipo de fonte que você usa? Ou as principais, assim, são documentos, história oral? Qual é o critério que você usa para ir a campo e recolher esse tipo de história? Eu tento aproveitar, existem algumas biografias, né, que são escritas sobre os nossos pioneiros, é o caso da Dona Maria Úrsula, né, do Marias e Maria, que a Isabelle Ferrari fez um livro muito legal, então eu aproveito, né, esse trabalho que já foi feito, né, desses livros que já foram escritos, esse material, e complemento com conversa, né, com entrevista. Conversei várias vezes com a dona Guilhermina Pastorello, ela, né, conta histórias incríveis, mesmo o caso do seu Betinho Oller, né, então a gente tenta complementar. E sempre tem o pessoal mais antigo tem aquela caixinha de fotos, né, guardada lá no fundo do armário, e isso é muito legal, assim, a gente vê que eles se emocionam, que, né, eles gostam de contar, assim, e a gente acaba achando fotos incríveis, assim, de lugares do passado, assim, que parece que abre um túnel do tempo, né, a gente consegue ver como era antes, assim,
Eu gosto muito e utilizo essas fontes, assim, basicamente. Legal. E no geral, essa caixa de tesouros aí, que são as fotografias, o pessoal costuma abri-las e compartilhar contigo? Sim, na maioria das vezes sim, né? E muitas vezes acaba sendo uma surpresa realmente, né? Por exemplo, no caso do Dr. Renato Gonçalves, que é um dos nossos primeiros dentistas, né? Ele, acredito que nunca tinha aberto, assim, a caixinha de fotos, né? E a gente acabou achando lá, assim, retratos incríveis, assim, do passado, né? Ele tá muito ligado ao futebol, assim, ele jogava ali no campo do ABC antigo, né? Então a gente conseguiu resgatar coisas incríveis, assim, né? E poder compartilhar, né, com todos, assim, né? E suas histórias, né? É muito legal, realmente, assim, eu fico muito feliz de poder fazer esse trabalho. Porque com o advento da internet, às vezes a foto, né, fica uma coisa até meio descartável. Você tira a foto a toda hora com o teu celular. Mas naquele tempo, né, principalmente nos anos 40, 50, a foto era um acontecimento, né? Era um evento. E então chamava a família, vinha lá o retratista para tirar a foto, enfim. E eu imagino o quanto de preparação, de momentos que trazem de volta essa emoção, né? De você relembrar aquele acontecimento, né? Com certeza, com certeza. E é uma forma de compartilhar com todos, né? Todo mundo poder estar naquele momento, né? Poder sentir, né? O que... Porque, assim, eu sou apaixonado por hotéis antigos, né? De Foz fiz alguns resgates do Hotel Espanhol, o Hotel Lamarck, o Marília deve lembrar, né? Sim. E uma história vai puxando a outra, né? Eu, assim, gosto muito também daquela Foz do Iguaçu antes da Ponte da Amizade. Né? Aquela Foz de 15 mil pessoas, mais ou menos, que todo mundo se conhecia, todo mundo chamava pelo nome, né? Energia elétrica era uma coisa assim que, né, não tinha muito, então assim, lua cheia o pessoal se reunia muito, né? Pela questão da iluminação, assim, poder se reunir em volta da fogueira. Prosear, né? Os nossos imigrantes alemães, italianos trouxeram junto a sua cultura, né, de dança, de música. O pessoal dançava no salão, né, nos galpões, né, bailes dentro da própria casa, com música ao vivo. Vocês imaginam que se não tinha energia elétrica, não tinha vitrola, não tinha, né? Então a música era feita ao vivo, né? A música era feita ali. Sanfona e guitarra. Exatamente, violão na hora, com voz, as pessoas cantavam mais, né? E eu acho incrível, assim, eu sou apaixonado por essa época. E a nossa imigração italiana, polonesa, alemã foi muito rica, né? A gente teve os imigrantes ali que vieram em busca de terra aqui na época da colônia militar, né? E então, apesar da distância, né? Porque tinha lá uma estância um pouco mais longe, perto das cataratas, outra, mas eles parecem que se reúnem mais do que nós que estamos aqui, que chamam, né? Pode ir rapidinho ir ali e tal. Né? Mas eu acho incrível, eu adoro mesmo. Legal. Ô Marcos, você acendeu o brilho nos olhos do seu Amarílio ali quando você puxou por esse tempo aí. Eu acho que ele está mais perto desse momento que você cita do que você ter vindo a Foz aí lá pelos anos 60, né, seu Amarílio? Só porque Paulo, eu gostaria de entrevistar ele junto. Então vamos lá. Fazer várias perguntas. Vamos embora. Só vamos fazer um parênteses, mandar um grande abraço aí para outra pessoa que também conhece um pouco da história de Foz do Iguaçu. É jovem, mas tem um trabalho bem bacana com relação ao meio ambiente, que é o Dantas Duarte, né? Coloca aqui, muito bom dia. Consegui acordar cedo para ver o Marcos e o Amarílio. Um grande abraço a todos. Então fica o registro do Dantas Duarte. Legal, um abraço. Mas conta um pouco desse tempo, seu Amarílio. O que o senhor traz aí pra gente desse momento aí que o Marcos aqui conta até de um pouco mais anterior à sua chegada à cidade, mas que nesse período que o senhor viveu por aqui também as coisas eram muito diferentes, né? Talvez uma Foz do Iguaçu mais comunitária, a gente pode dizer assim? O que mais marca a minha vida é a travessia do Rio Paraná, Paraguai, Brasil, pela base das lanchas, das canoas. E o aeroporto Gresf, que eu cheguei a engraxar sapato ali. E com muito orgulho, na época a gente tinha vergonha, mas com muito orgulho, a gente ia engraxar sapato, a gente começou a superar. Então a Ponte da Amizade já estava sendo inaugurada, mas ainda era muito utilizado a balsa e a canoa. A balsa já não, mas as canoas, para passar por Porto Franco, cidade vizinha aqui no Paraguai, que cortava o caminho, em vez de dar a volta para a Cidade Leste, na época o presidente Stroessner, e você passava aqui pela canoa, já estava no Porto Franco.
E era cheio de vendedor ambulante, beirando a rua na entrada para baixo da Marinha. Era lá vendendo suco, banana, maçã, bolachinha. Seria a ponte da amizade hoje, os vendedores ambulantes. Então marca muito. E não sei se eu posso falar aqui um pouco da minha mãe, que vinha vender verdura aqui. Pode. Claro. Minha mãe vinha vender verdura, tinha clientela, tinha horta, trazia alface, cenoura, tomate, na cesta, né? Tipo mulher paraguaia. E eu atrás com criança, por isso a gente conhece Foz do Iguaçu desde criança. Com quantos anos isso, o senhor? E 5, 6 anos, criança, bebê praticamente. E Foz do Iguaçu era um banhadão. Ali onde é a construção Taquaruçu, ali tinha a favela Minhoca. Ali era um banhadão. As casas eram com, como é que chama? Parafita? Parafita. Parafitas, os barracos. Então era favela Minhoca. Tudo aquela região de Foz do Iguaçu foi aterrada para construir. Um boici era um banhadão. Então a gente mergulhava no barro para passar rua, água correndo para vender verdura com a minha mãe. E na volta já levava algumas coisas aí para casa. E esse ir e vir era de canoa? De canoa. E lá do porto, a pé até o centro. E voltava até para pegar a canoa a pé. Era tudo, andava a pé e ia até o rio para poder passar. Uma coisa curiosa também que eu queria destacar era as lanchas, era o lancheiro paraguaio e brasileiro. A lancha paraguaia deixava o passageiro aqui, não podia ficar esperando o passageiro chegar. Se tinha alguém, pegava, ele tem que voltar. Era um convênio que tinha, tipo hoje, as vans não podiam pegar passageiro no Paraguai, pode levar e trazer. Então aí a lancha paraguaia também era vice-versa. Se chegava ali, não podia ficar em território estrangeiro. Chegava ali e voltava. E quero mandar aqui também o Carlinhos, se você está me ouvindo, cara, um abraço, tenho respeito por você. Você que está vivo ainda de América, é um canoeiro. E o irmão dele chamava Pombeiro, o Toninho, um grande personagem, eu entrevistei ele. Nessa época dos anos 60, tem pesquisas que mostram que teve um grande movimento de vinda de trabalhadores paraguaios para Foz do Iguaçu, né? Não só nesse movimento diário de vir, comercializar e voltar, mas também para ficar em Foz do Iguaçu, né, seu Amarílio? E justamente, inclusive, a Vila Paraguaia, a invasão da Vila Paraguaia, a invasão que a gente fala aqui, então muita gente, um êxodo praticamente da Vila Paraguaia, chegaram aqui, e aí veio o seu João tem um sobrinho que vive no Paraguai, ele está sendo parente, aí nessa Vila Paraguaia. Foi na década de 60 começou essa invasão, Vila Paraguaia, Jardim América, na Vila Yolanda, grandes pioneiros, os antigos são paraguaios. É uma coisa interessante que eu já comentei, casa de Paraguai é fácil de localizar. É casa verde com porta vermelha. Esse é típico. Ou casa verde com porta marrom. Esse é típico. Você pode andar. Os paraguaios têm não é uma crença, é um costume que tem, a cor que agrada. Que deram uma contribuição ainda que precisa ser projetada nas nossas histórias oficiais, né, mais grande para a construção de Foz do Iguaçu, para chegar onde estamos. O povo paraguaio tem um papel muito importante no nascimento da cidade que tem hoje, muito importante, temos que respeitar isso, os hermanos, eu respeito muito e considero, e sempre conto isso. E os indígenas, seu Amarílio, a gente tem um processo aí de desterritorialização que, né, segundo até uma professora da UNILA que trabalha com essa questão, pontua aí os anos 70 como o marco final aí da perda de território das populações indígenas aqui em Foz do Iguaçu, com aquela comunidade que havia ali na região de Três Lagoas, mais especificamente na gleba Guarani, né? O que o senhor traz dessa participação, dessa presença indígena mais recente na nossa cidade? Não gosto de tocar no assunto, mas com a invasão da água da represa de Itaipu, invadiu o território que é Três Lagoas, e hoje, em cima da antiga comunidade, supostamente está ali mais ou menos, ali está o gleba Guarani, que significa terra Guarani. Eles foram trasladados daqui para São Miguel do Iguaçu, que é a comunidade de Ocoí, e Diamante do Oeste, que é a comunidade de Tecorrá-Nhetete, moradia de verdade. E Foz do Iguaçu ficou sem indígena. E conforme a história também conta que os Carimã também foram desaparecidos aqui. Carimã é uma tribo indígena, significa pequeno guerreiro. Apesar que tem gente que defende que pode significar grande senhor, mas o mais divulgado é pequeno guerreiro. Habitava nas margens do rio Carimã. Aí nós temos o Hotel Carimã, bairro Carimã, aí ele ficou o nome, mas os Carimã que é bom, nada. Foram embora. Deixa eu só fazer um registro aqui dos nossos ouvintes, o pessoal está participando. O senhor conheceu o Hotel Brasília?
Não me lembro. Então, o nosso ouvinte, o Marcos Vettorello, está falando o seguinte: Hotel Brasília era todo de madeira, foi do meu avô Adelino Vettorello, e o Tours Hotel também. Esse hotel ficava próximo ali de onde que é hoje o McDonald's. Hotel Brasília. Não me lembro. E ainda falando que o avô dele, o Adelino Vettorello, foi pioneiro do Paraguai também, com a primeira usina elétrica em Cerro Largo e Santa Rosa. O seu pai, Hermes Vettorello, foi pioneiro no transporte internacional de cargas, começando no Porto Meiro, quando não existia a ponte, somente a travessia de balsa, tinha um bondinho. E ele lembra como se fosse hoje, então, o Marcos Vettorello. Os ouvintes vão relembrando a história, as famílias. Obrigado pela participação, agradecemos a participação. Excelente. Você conhece essa história do Hotel Brasília? Eu acredito que é um hotel que ficava ali na frente do seu Hugo Schneider, o pai do Egon Schneider, né, meu amigo, do lado onde era o Pizzadoro ali. Certo. Né, e o seu Schneider, inclusive, eles foram uma das primeiras hospedarias, né, que tiveram aqui, né, seu Hugo Schneider, pioneiro. E ele que construiu a passarela das Cataratas da Argentina, a primeira, né? Também é um pioneiro que precisa ser resgatado, né? Junto com vários outros, né? Mas gostei, vou aprofundar essa história aí. Né? Eu tenho que pesquisar. Eu vou pesquisar, muito legal, assim, muito legal. Mas você trouxe vários aí, né? O Hotel da Santos Dumont, né? Isso, o Hotel Lamarck. Lamarck. Muito importante para nossa cidade. Por que ele foi importante? Você faz sempre questão de frisar esse detalhe aí. Qual que foi o diferencial desse empreendimento? O que acontece? Ali era o antigo centro, né? A Rua Santos Dumont, inclusive ela era chamada Rua do Lamarck, né? Por causa do hotel, né? Porque nessa época se tinha 2 grandes hotéis em Foz do Iguaçu, né? Basicamente, que era o Hotel das Cataratas e o Hotel Cassino. E eram hotéis de alta renda, né? Inclusive dizem que no Hotel Cassino os motoristas que atendiam tinham que estar de terno, né? Não podia chegar lá um motorista ou um guia que não tivesse de terno. E o Hotel Lamarck era um bom custo-benefício, né? Tanto que lá ficou o seu Youssef Nisser, seu Laurindo Ortega, seu Fávero House, né? Que encontravam ali uma hospedagem em Foz do Iguaçu de bom custo-benefício. Porque Foz sempre foi um lugar com poucas casas, né? Poucos lugares para você ficar, porque sempre foi uma cidade que foi correndo atrás dos ciclos, né? Você pega de uma hora para outra, se constrói um hotel padrão 5 estrelas. Aí você tinha que hospedar os engenheiros, os trabalhadores, né? E assim foi. Itaipu é um exemplo clássico, né? Que de uma hora para outra se chegou aqui pessoas do Brasil inteiro, né? Tanto é que eles tiveram que construir, né, as suas próprias casas, né? Então Foz sempre teve assim esse déficit habitacional, né? Isso explica até hoje, né, o valor alto dos aluguéis que tem aqui, né? O pessoal vem de fora, até agora para estudar no Paraguai e tal. Então aqui a gente está sempre correndo. Então esse Hotel Lamarck, ele foi um dos primeiros nessa linha, digamos, de hotéis econômicos, né? A comida da Dona Idalina muito boa, né? E nessa rua do Lamarck foi a nossa primeira rodoviária, né? Nossa primeira distribuidora de bebidas. Posteriormente que a Avenida Brasil tomou o protagonismo, primeiro com a chegada dos árabes, né, que povoaram aquela região ali, e com o incêndio, né, o Hotel Lamarck pegou fogo e perdeu a sua importância, né, porque ali realmente era um pequeno polo da cidade. Aí a Avenida Brasil foi tomando esse protagonismo. Inclusive a Avenida Brasil foi ocupada de cima para baixo, né, não sei se vocês sabem disso. Sentido contrário, né? Que você pega ali, exatamente, você tem ali a igreja, a casa paroquial, o prédio que hoje é do Ministério do Trabalho, que era do Banco do Brasil. Descendo mais um pouquinho, você tinha as casas das autoridades, aquelas 3 casas iguais ali. As trigêmeas ali. O correio do lado. O correio. Aí, posteriormente, que foi sendo ocupado lá para cima, né? Que os árabes chegaram no ciclo de 1960, basicamente, né? Finalzinho de 50, 60. Chegaram os árabes e ocuparam, aí, né? Colocaram seus comércios ali. Aí a Avenida Brasil, e com o incêndio do Hotel Lamarck, né, a Avenida Brasil foi sendo povoada, que ali na baixada da Avenida Brasil, aquilo ali era um banhado, né? Ali tinha a cachoeira. Rio Monjolo. Tinha uma ponte de madeira, assombrada também. Todas as pontes eram mais assombradas. Então ali diz que tinha os jacarés ali, sabe? Sim. Imagina, ali digamos assim, no ponto príncipe, no centro nevrálgico da cidade, a gente tinha uma cascata, e ali era pouco, o pessoal não dava bola, né? Aí, de novo, chegaram os árabes e começaram a ocupar ali pra cima, aí a Brasil ganhou esse protagonismo. É que assim, uma pitadinha da Avenida Brasil. É que a Avenida Brasil nasceu assim.
Tu pode ver que ali próximo à catedral tem a bandeira, ali tem a vila militar. O quartel fica no outro extremo, para que os militares pudessem ter acesso até a vila e abrir uma picada, que futuramente seria a Avenida Brasil, que chamava Baixada Botafogo. E para passar os jipes, aí fizeram mata-burro, 2 madeiras labradas para cada pneu. Aí alguém tinha que guiar para cá, vem, para ele ter acesso até o quartel. Meio borracho não passaria. Meio borracho não. E aí nasceu, aí a cidade foi crescendo, aí nasceria a Avenida Brasil. A família Basso, né, ajudou muito ali a povoar aquela região de cima ali, o seu Rodinski, né, Voltando um pouquinho à fala do seu Amarílio no começo, o senhor falou da formação da cidade com a colônia militar. Conta um pouco pra gente, seu Amarílio, qual foi o marco dentro dessa visão da colônia militar, onde que foi fundada aquilo que viria a ser Foz do Iguaçu? Há controvérsias aí nessa história? Há controvérsia. Não, mas na verdade, historicamente, o Colégio Agrícola é o Marco Zero. Inclusive ali tem um selo pela parede, não sei se já chegaram a ver, um selo Instituto Geográfico do Exército Brasileiro, que eles fundaram ali. Eles chegaram em 1879 os primeiros militares. Eu vou falar rapidinho. Recém tinha acabado a Guerra do Paraguai. Recém que eu falo é 17, 18 anos. E aqui já era território brasileiro, ainda comandado por paraguaios. Hasteava-se a bandeira paraguaia e falava-se o idioma oficial era o Guarani. Então a nação sentiu necessidade de enviar o exército para cá para fronteirizar, para legalizar isso. E José Maria de Brito chegaram aqui em 1879 com 40 soldados. Em 1913 foi feito o primeiro censo oficial, que foi contratado acho que 275 pessoas, não me lembro bem a matemática, sendo que mais da metade eram paraguaios. E foi definido e documentado que na região sul, o Rio Iguaçu tinha que ser divisa legalmente com a Argentina e Paraguai. E no extremo oeste aqui, o Rio Paraná, com o estado do Paraná, a divisa. Aí nasceu a três fronteiras. Aí levantaram o obelisco, que a gente está de marco, e da terra de ninguém colocaram uma placa embaixo. Essa terra tem dono. A partir dali, passou a ser terra sem dono. E ali começaram a chegar os colonos. Pelo relatório do José Maria de Brito, eram 300 e tantos 375 pessoas. Maioria paraguaio, estrangeiro. Inclusive, argentino, francês, inglês. E no meio desses 300 e pouco, tinha um inglês que seria prefeito por 3 vezes, Jorge Samvez. Olha só. Eu não cheguei a conhecê-lo. E foi uma crise hídrica da época que fez o pessoal vir mais para cima em busca de água. Isso. Então, falando por a geografia, ali passa o rio Pefeio, também tem o nome também dos militares. Ali passa um riozinho atrás do Colégio Agrícola. Para quem mora em Foz do Iguaçu, conhece, o rio passa. Eles que chegaram tão imundo de Guarapuava, quase 2 meses andando, e um deles tirou a bota e desceu na água limpinha. O outro repreendeu: cara, você vai colocar o pé imundo ali, esse pé feio, essa água tão cristalina, aí nasceria o rio Pefeio. Incrível. Aí veio uma estiagem muito grande, ele tinha que se dirigir mais para o norte, pegar um rio maior. E tem um relato ainda de que ali na Baixada da Marisa, hoje na Avenida Brasil, passa o Rio Monjolo, foi o segundo acampamento. Mas como estava na Baixada, veio uma outra ordem do exército da capital da província, que era Guarapuava, que tinha que ser mais no lugar elevado. Eles subiram mais para cima, foram mais para cima que onde é o exército hoje, 34º. Certo. O seu Amarílio, é verdade que aqui era cheio de lugar mal assombrado nos anos 60? Bastante. Eu nunca cheguei porque eu nunca estive nos horários das assombrações. Tinha horário, Tinha. Conta pra gente. Uma hora marcada, então. Tinha hora marcada. Eu nunca quis marcar encontro com ele. Na região ali da Vila Portes, era um dos caminhos aí que levavam à assombração. Então, eu vou contar rapidinho. Tinha recém-inaugurada a ponte, e a BR-277 chegando com asfalto, ainda em construção. Então ali tinha uma picada que estava na cabeceira da ponte, aí cruzava pela Vila de América, de Bordim, Vila Paraguai, saía no atual Gresf, que era o aeroporto. Então ali no meio tinha uma mata redonda na fazenda que tinha que passar por meio, e ali tinha um banhado. E quando você chegava ali, tinha alguém que te bloqueava, assim, tipo um campo de magnetismo, você não conseguia passar. E vinha uma mão te puxar pro meio do mato. Era depois das 6. Eu nunca vi porque eu nunca estive aí depois das 6. O senhor foi prudente. E a pontezinha de madeira que tinha aqui na Engenharia Rebouça, do Rio Monjolo. Perto do Correios aqui. Né? Do Correio. Aí passa em frente à garagem ali, acho que é a Rafainha ali, né? Isso, antiga. Então, tinha uma ponte de madeira que diz que saiu uma mão gigante
que puxava na perna das pessoas. Depois das 6 sempre. Sempre depois das 6. E a gente... Mas jamais passava ali, dava volta enorme para não passar por ali. Nunca vi. Mas são histórias que o povo conta. Eram assombrações boêmias, né? Só trabalhavam à noite. À noite, isso. Talvez já tomava uma maristoca, uma caipirinha na época. Deveria ser alguma esposa aí que já cravou a lenda ali para manter os maridos, né, longe da aristócrata. São boas lembranças. Foi muita história. Deixa eu mandar um abraço para Eliane Renata Ferreira, está também acompanhando, dizendo que maravilha ouvir essas histórias. Sou guia local e descendente de paraguaios. Tudo isso enriquece a nossa identidade de fronteira. Obrigada por compartilhar essas histórias riquíssimas, diz a nossa ouvinte, a Eliane. Que legal. Ô Marcos, pelo que vocês dois falaram aqui nessa nossa rápida conversa que já está se dirigindo para o final, o tempo urge e o Alexandre nos cobra aqui velocidade, me chama a atenção assim, dois pontos que vocês tocaram. O primeiro, o que se costuma muito dizer que Foz do Iguaçu vive de costas viradas para os rios. Isso pode ser uma verdade de momento, né? Mas não era assim. E os rios têm uma importância e promover uma integração fundamental para Foz do Iguaçu. A outra é que Foz do Iguaçu começou com a instalação, a obra da Itaipu Binacional. Isso também é absolutamente fora do contexto, né? A cidade tinha uma vida anterior muito, muito intensa e já integrada aí com as fronteiras. Como é que você vê essas duas questões aí, essa nossa relação com os rios e esse dizer aí de que a cidade começa com a Itaipu? Como que você avalia isso, você que está em contato direto com essas fontes e ouvindo, inclusive, pessoas aí de uma época que é anterior à própria barragem, aí tem relações aí com o tempo em que a gente tinha um outro tipo de relação com os rios? O Rio Iguaçu, principalmente, né, o Rio Paraná também, tiveram uma grande importância econômica, né, para a gente. Foi onde começou a exploração do turismo, era onde as pessoas usavam para fazer tratamento médico, né? Porque você imagina que aqui a gente estava isolado, né? A gente estava, para chegar até aqui, né? Que nem quando a colônia militar chegou, que o senhor falou aqui, né? O senhor Marília falou, tinham que andar por dias e dias, né? Na mata para chegar aqui. Então, era um ambiente hostil. E nesse sentido, os rios ajudaram muito a gente, né? Na questão do turismo, por exemplo, né? Ele começou basicamente sendo explorado pelos empresários argentinos, né? Que tinha uma linha de madeira, que era usado para transporte de madeira até Buenos Aires, que eles iam carregados de madeira e eles voltavam carregados de mantimentos e turistas, né? Então, esse foi, digamos, o nosso primeiro ciclo econômico do turismo, começou... que foi chamado a época do Ouro Verde, a exploração da erva mate e da madeira. Exatamente. É um ciclo muito rico. Dava dinheiro que se fosse ouro, só que era verde. Inclusive, o redescobrimento das cataratas, ele foi através dessa questão da erva mate, né? Que se tinha uma trilha ervateira, porque, sim, tem um relato do Cabeça de Vaca, dele estando aqui, mas a gente teve aquele tempo que, né, não se falou das cataratas, não se falava, e existia uma trilha ervateira que ia até as cataratas, né? E Edmundo de Barros ficou sabendo dessa trilha, né? Ele percorreu a trilha, conheceu as cataratas, voltou e contou para um capitão de barco, né? O seu Hummel, que era do barco Cometa, que Edmundo de Barros comentou com ele, e o seu Hummel comentou com o Lanusse, na época, que era governador de Buenos Aires, que comentou com o seu Lázaro Gibarra, que era o grande empresário que fazia isso. Vamos começar a explorar essa linha, porque dizem que lá tem umas cataratas belíssimas e tal. E eles começaram a fazer essa, né? Então, assim, os rios sempre tiveram essa importância pra gente econômica, questão de tratamento de saúde, né? O pessoal dessa época, antes da Ponte da Amizade, ia fazer o tratamento de saúde em Poçadas, em Buenos Aires, né? Então, assim, era um recurso muito importante pra gente. E essa questão dos mantimentos, né? Todos os pioneiros que eu conversei, eles consumiam sal da Argentina, açúcar da Argentina, essa coisa mais do dia a dia, que não tinha como chegar de Guarapuava, não tinha como chegar não tinha rodovia, né? Não tinha rodovia, né? Só em 65, quando veio a BR-270. Então, até 65, a gente estava basicamente consumindo coisas primárias da Argentina, né? Então, assim, os rios sempre tiveram. E essa questão de a gente estar de costas para o rio, não faz sentido, porque, assim, se você for ver, a gente vive numa metrópole.
Se você unir o Porto Iguaçu, Cidade do Leste e Foz do Iguaçu, Porto Franco junto. Porto Franco, a gente está aí perto de 800 mil pessoas, né? Separados por uma ponte, por 2 pontes, né? Que, né, agora vamos ter uma terceira, né? Então, assim, a gente está integrado, sabe? A gente sempre teve, né, essa diversidade cultural, essa proximidade, né? Que nem a Marília relatou aqui a questão da Vila Paraguaia, né? A gente sempre teve, né, essa diversidade cultural, desde a época do Tratado de Tordesilhas, quando aqui era uma região espanhola, né? Então, assim, aqui era habitado, eram 324 pessoas, Acho que 324 pessoas que foram encontradas aqui. Sim. Tinham suíços, tinham ingleses, né? Sim. Tinham muitos A espanhóis. grande maioria é paraguaia. Mas a grande maioria era paraguaio e alguns argentinos, né? Idioma oficial Guarani. Guarani. Oficial não, mas o que prevalecia, né, Sim, seu marido? E a nossa- prevalecia. E a moeda era o peso, né? O peso da Argentina. isso, Então, assim, realmente não faz sentido. A gente tá abraçado com os nossos países vizinhos, nossos... né? Tem uma influência muito grande. É isso mesmo, seu Amarino? É isso aí mesmo. Vou fazer uma pergunta para os dois para a gente terminar, que o nosso tempo já passou do limite. Vocês têm algum fio da história aí que gostariam de pesquisar e compartilhar com a comunidade aí nesses novos projetos, ou os projetos que vocês estão desenvolvendo agora? Da minha parte, eu queria pesquisar mais sobre os bairros. A origem dos bairros, que eu comecei a fazer no meu livro. Esse eu pretendo fazer ainda. Correr mais atrás e repassar para o nosso povo. Eu quero colocar no outro livro. E qual bairro que o senhor começaria esse estudo, seu Amarino? Eu quero, assim, tem muito ainda a desejar. Tem ainda o Porto Meira, que não fiz, só mencionei o Meira. A Vila C, contar a história. Morumbi, o Chicão, né, que é em São Francisco. E os principais bairros, principalmente que tem a nome de gente. Que eu já comecei a fazer isso nos meus 2 livros. Vila Adriana. Já está no meu livro. Então eu quero dar uma sequência disso. Esse é um sonho que eu tenho. Então fica aí um sonho relatado aí que eu pretendo fazer. Muito bem. E você, Marcos? Eu gostaria de continuar nessa linha dos pioneiros, né? Como eu disse, eu estou buscando mais os pioneiros que ainda estão vivos, né? Mas, assim, principalmente as mulheres, né? Que a gente acaba protagonizando ali os homens, né? Que geralmente tem esse foco na história dos homens. Mas a gente tem mulheres aqui incríveis, né? Que não estão mais aqui, mas que foram muito importantes para a cidade, né? Por exemplo, Dona Porota, não sei se você conheceu a Dona Porota, Não. da Pensão, né? Uhum. A Dona Carlota, que fazia bolos incríveis, né? Inclusive ela ensinou a Dona Maria Úrsula a fazer vários, né? Do Marias e Maria. A Madame Cate, Otília Schimmelfeng, o Frida Engel, né? Eu acho que dá pra gente avançar bastante, assim, nessa questão das pioneiras, né? Dá uma pincelada nisso aí. Depois tem a enfermeira Rosa, uma das primeiras enfermeiras da Terra de Ninguém, que Olha. cuidou de vários militares. Rosa com Zé. Rosa. Então eu tenho um obrigado. partezinho que escrevi sobre ele, mas tem aprofundar mais. Vale a pena. Muito bem. Gente, muito boa conversa, muito bons relatos aí, as informações que vocês dividiram com a gente. Só temos a agradecer aí, Marcos. Obrigado por vir. Obrigado pelo convite. Seu Amarília, prazer. sempre um prazer. Obrigado de novo por essa aula aí. A gente sempre agradece pelo espaço. Tamo junto aí. Vamos marcar mais vezes aqui para bater um papo. Claro. Legal. Marco Zero, onde tudo começa.